Muito bem, queridos estudantes, estou de volta com mais um vídeo da série Inferência Estatística. Bom, agora nós vamos fazer alguns exemplos, associados a esse assunto de intervalo de confiança, beleza? Antes de iniciarmos, é claro, eu nunca esqueço de pedir que vocês se inscrevam no canal para que eu possa até oferecer mais funcionalidades, E eu vou começar essa aula da seguinte maneira. Eu vou relembrar a formulinha de todos os casos em que a gente estudou para intervalos de confiança. Então vejam só. Nós temos aí intervalos de confiança para a média, no caso que a variância é conhecida, o caso que a variância é desconhecida, e para a proporção, no caso otimista e no caso conservador. Eu coloquei todas elas aí no mesmo slide porque eu quero que vocês percebam que existe uma certa sistemática para a construção de intervalos de confiança. Então eu vou logo de cara mostrar para vocês que todas essas fórmulas podem ser reduzidas em apenas uma, seguindo uma lógica, tá? Que lógica é essa? A primeira coisa que vocês têm que observar é o seguinte, eu escrevi aí no cantinho, é P mais ou menos Q1 menos alfa sobre 2 dp sobre raiz de n. Então vocês podem observar o seguinte, todos eles, todos os intervalos de confiança começam com algum valor, mais ou menos algum quantio, com uma expressão dividida por raiz de n. Então vejam só, o primeiro valor que vocês têm que ter em mente é a estimativa pontual. O que significa a estimativa pontual? É o valor que você estimou a partir da sua amostra. Então, se for a estimativa da média, então a estimativa pontual da média. Se for uma estimativa da proporção, a estimativa pontual da proporção. Por isso, ali na direita, eu coloquei EP. EP simboliza, então, uma notação, as iniciais de estimativa pontual. Em seguida nós temos, então, mais ou menos um quantio. Então, a única coisa que vai mudar para cada um deles é o tipo de quantio que você está considerando, ou seja, de que distribuição, para qual distribuição eu estou olhando. Então vejam o seguinte, quando nós tratamos de variância conhecida, média com variância conhecida, proporção otimista e proporção conservador, em todos eles nós olhamos para o quantio de uma normal padrão. Quando nós estamos com a variância desconhecida, é o único caso em que nós olhamos então para o quantio de uma T, student. E é muito importante vocês observarem o seguinte, o legal de não decorar a fórmula é que, por exemplo, já tive provas aí que os alunos, ao invés de compreender que esse n-1 faz, na verdade, parte da notação desse quantio, que é o número de graus de liberdade, eles acabam multiplicando o n-1 por esse valor aí. Parece um erro bobo, mas acontece bastante. Então vejam que eu estou simbolizando todos eles por uma notação só, que é Q1 menos alfa sobre 2. Q de quantio, 1 menos alfa sobre 2, que é a probabilidade acumulada que nós desejamos olhar. Em seguida nós temos o desvio padrão. Então para cada um desses casos eu tenho um desvio padrão diferente. Se eu tenho variância conhecida, é o desvio padrão populacional. Se eu tenho a variância desconhecida, é o desvio padrão amostral. Se eu tenho proporção otimista, é o desvio padrão dado por P-chapéu 1 menos P-chapéu. E se eu tenho proporção para o caso conservador, a gente sabe que nesse caso aí nós consideramos variância máxima, que dá 1/4, portanto o desvio padrão é a raiz de 1/4, que é 1/2. Beleza? Então, com essa fórmula nós conseguimos resolver todos os casos. E eu vou usar sempre essa formulinha para a gente resolver os problemas vindouros. Vamos começar com o seguinte problema. Suponha que uma amostra de 200 cidades brasileiras indicou que o valor médio da hora-aula paga aos professores do ensino fundamental é de R$ 15,20. Ok? Então essa é a informação que nós temos. E aí vem a pergunta. De pesquisas passadas, sabe-se que o desvio padrão é R$ 4,00. Obtenha um intervalo de confiança de 95% para o valor médio nacional da hora-aula.
Então, logo de cara eu faço o quê? Relembro para vocês qual é a formulinha que a gente vai utilizar. Estimativa pontual, mais ou menos o quantil, né, que acumula 1 menos alfa sobre 2, desvio padrão sobre raiz de n. Então nós sabemos esses valores, né, que são, a maioria deles a gente já sabe, só tem um que a gente vai ter que calcular. Então, o tamanho da amostra é 200, o nível de significância é 5%, a estimativa pontual foi dada, é 15,2%, e o desvio padrão populacional também foi dado, é 4%. Bom, nós estamos cansados de saber que para a distribuição normal, que é o nosso caso, né, já que se trata aí de um desvio padrão conhecido, né, tá dito no texto assim, olha, de pesquisas passadas sabe-se. Então sabe-se é porque é conhecido. Se é conhecido, é desvio padrão conhecido. Beleza, então nós estamos cansados de saber que nesse caso nós teremos aí o quantil da normal padrão, que acumula 97,5%, que é o 1,96. Então não vou repetir tudo de novo, mas coloquei aí para vocês a imagem caso queiram pausar e relembrar alguma coisa. Vamos ao intervalo então e substituímos aí os valores, né? Então eu tenho 15,2 mais ou menos 1,96 vezes o desvio padrão, que é 4 dividido por raiz de 200. É uma continha bem fácil de fazer, pessoal. Então vocês vão obter o intervalo 14,65, 15,75. O legal para esses exemplos aqui, né? Acho que eu até deveria ter falado antes, é que vocês tentem resolver o exemplo antes de ver aqui a solução, né? Tenta resolver, já que estudou toda a teoria, né? E aí depois confirma se fez tudo certinho, beleza? Bom, vamos para uma próxima pergunta. Agora, no lugar do desvio padrão, né, de pesquisas passadas, o investigador decide utilizar o valor R$ 4,90 calculado a partir da amostra. Então vejam só, estou dizendo que foi calculado a partir da amostra. Então é o desvio padrão amostral. Lá eu dizia que sabe-se que. Aqui eu estou dizendo foi calculado a partir da amostra. Então obtenha um intervalo de confiança de 95% para o valor médio nacional da hora-aula. Basicamente estou perguntando a mesma coisa, só o que mudou é o quê? Que nós queremos utilizar o desvio padrão amostral. Então relembramos a fórmula, certo? E temos aí a partir do texto, né, as seguintes informações. O tamanho da amostra continua sendo 200, o nível de significância também continua sendo 5%, a estimativa pontual também não muda, 15,2%, mudou o desvio padrão, né, que é o amostral, 4,9%. O que nós sabemos além disso? Quando nós estamos lidando com desvio padrão amostral, então a distribuição não vai ser mais uma distribuição normal. O que nós queremos? Nós queremos encontrar qual é o quantil que acumula 97,5% para uma T-student. Agora lembrem-se, eu vou olhar para uma T-student com quantos graus de liberdade? Se o tamanho da amostra é 200, eu vou procurar uma T-student com 199 graus de liberdade, que é 200 menos 1. Se vocês prestarem atenção na tabela de vocês, né, que é a tabela que eu forneci para vocês da T-student, não temos aí a informação para uma amostra de tamanho 200. E aqui eu quero mais uma observação para vocês. Vocês devem lembrar da aula de intervalo de confiança para variância desconhecida, que a partir de 40 graus de liberdade a gente já tinha ali uma aproximação muito forte da T-student com a normal. E é o que vai acontecer também, né, logicamente, com a amostra de 200, né, porque é um valor muito alto, né, vai ter uma aproximação já muito boa. Então você pode falar assim, professor, na prática eu poderia utilizar a normal? Poderia, porque vai dar valor muito próximo. Tá? Vai dar valor muito próximo. E eu vou mostrar isso para vocês. O ideal aqui é calcular o quantil utilizando o R. Tá? A gente sabe, por exemplo, que o quantil de 97,5% para normal é 1,96. Se vocês calcularem utilizando R, vocês vão ver que para T-student, né, que vocês podem calcular QT 0,975,199, o desvio não. O quantil vai ser 1,97 aproximadamente, que é muito próximo de 1,96, não é? Ótimo, né? Então a gente
tem aí 1,97 como sendo o nosso quantil, e eu vou aplicar o mesmo raciocínio, né, para o intervalo de confiança, 15,2 mais ou menos 1,97, vezes o desvio padrão amostral, que é 4,9, dividido por raiz de 200. Fazendo essa conta, vocês vão encontrar então 14,52 e 15,88 os limites, né, inferior e superior do intervalo de confiança desse problema, ok? Muito bem, vamos fazer mais uma pergunta. Ainda utilizando o desvio padrão amostral, qual deveria ser o tamanho da amostra para garantirmos uma margem de erro de 3% da estimativa com confiança de 95% para a média populacional? Aqui tem várias coisas importantes. Primeiro, eu ensinei a vocês a encontrar tamanho da amostra para proporção e para média utilizando uma fórmula que nós deduzimos até antes de falar de intervalo de confiança. Eu fiz aquilo de propósito porque eu estava querendo, vamos dizer assim, mexer os neurônios de vocês para pensar em distribuições de amostras, tá? Só que tem uma forma mais rápida de resolver esses problemas, que é utilizando o próprio intervalo de confiança. Dá para fazer, né, encontrar o tamanho da amostra usando o próprio intervalo de confiança. E aí, bom, vocês podem utilizar o método que acharem melhor, evidentemente. Porém, eu não havia apresentado uma forma de fazer isso quando nós tínhamos variância desconhecida. Eu fiz apenas os casos em que tínhamos distribuição normal. Por isso que eu vou resolver esse problema agora pensando na distribuição T. E vocês vão ver que, lógico, poderiam aplicar o mesmo raciocínio se fosse para o desvio padrão conhecido, aí no caso utilizando a normal. Mas podem utilizar também aquela formulazinha que a gente deduziu lá para trás, ok? Muito bem. Então vamos lá. Eu tenho que aqui relembrando para vocês qual é a forma, né? A fórmula do intervalo de confiança. O que nós temos que observar primeiro? Foi pedido para a gente uma margem de erro de 3%. Nessa fórmula, quem representa a margem de erro? É o quanto você olha para a esquerda e o quanto você olha para a direita. É esse fator aqui, ó, do mais ou menos. Então, o quantio vezes o desvio padrão dividido por raiz de n representa a margem de erro do intervalo de confiança. Agora vejam só. Nós queremos uma margem de erro de 3% da estimativa. Tá? Então, uma margem de erro de 3% da estimativa. Quanto que é a estimativa? É 15,2. Então, eu quero 15,2 vezes 0,03, que é 3%, que vai me dar 0,46. Ou seja, eu quero que essa margem de erro, esse produto entre o quantio, o desvio padrão dividido por raiz de n, seja 0,46. Beleza? E aí, evidentemente, para você encontrar o tamanho da amostra, né, a gente sabe qual que é o quantio a gente viu que é 1,97, a gente sabe qual é o desvio padrão amostral, que é 4,9, então basicamente o que vocês vão ter que fazer é isolar o n, né? Então vamos obter aí essa expressão n igual a 1,97 vezes 4,9 dividido por 0,46 ao quadrado. E aí vocês vão escolher, então, vão resolver essa expressãozinha, vão obter um número fracionário e vocês vão escolher, então, o maior inteiro, maior do que esse número que vocês encontraram, tá? Fazendo a conta, vocês vão encontrar, então, 441. Beleza? Ou seja, o tamanho da amostra, para me garantir uma margem de erro de 3% da estimativa, com confiança de 95% para a média populacional, é 441. Um pouco mais que o dobro do que nós tínhamos. Beleza? Legal. Vamos então resolver agora mais um exemplo. Agora eu quero um exemplo relacionado à proporção. E eu já começo perguntando uma coisa sobre tamanho de amostra novamente, porque eu quero que vocês percebam uma distinção de acordo com, evidentemente, o texto, né, da nossa pergunta. Então, antes de uma eleição, um determinado partido está interessado em estimar a proporção de eleitores favoráveis ao seu candidato. Uma amostra piloto de tamanho 100 revelou que 60% dos eleitores eram favoráveis ao candidato em questão. A primeira pergunta é o seguinte: determine o tamanho da amostra necessário para que o erro cometido na estimação seja de, no máximo, 3% com probabilidade de 95%.
De cara eu coloco aqui novamente a formulinha, né? E destaco a nossa margem de erro. A diferença entre essa pergunta e a pergunta da nossa questão anterior é que lá era pedido o seguinte: eu queria uma margem de erro de 3% da estimativa. Aqui eu quero que o erro cometido na estimação seja de no máximo 3%. Esse erro é a própria margem de erro. E eu quero que seja exatamente 0,03, que é 3%. Ou seja, esse fator destacado tem que ser igual a 0,03. Então, repetindo, no problema anterior eu queria que o erro correspondesse a 3% da estimativa. Aqui eu quero que o erro seja 3%. Tá? Então é muito importante, né, eu fiz isso de propósito, que vocês leiam com muito cuidado todos os probleminhas que surjam para vocês, ok? Então nós vamos aí repetir o procedimento de isolar esse n para poder encontrar nosso valor, né, de interesse. Agora, como trata-se de uma estimativa para proporção, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho duas formas de calcular intervalo de confiança. Um que é o conservador e o outro que é o otimista. Qual que eu deveria considerar? Né? Bom, geralmente quando a gente vai buscar tamanho da amostra, é melhor ser conservador e pegar logo com a variância máxima, porque eu vou ter o maior tamanho de amostra também possível. Tá? E aí o que a gente vai fazer é isso. Eu tenho, isolando o n, né, que eu vou ter então 1,96, que é o quantio da normal, vezes 0,5. Né? Lembrem-se que o desvio padrão máximo é meio, que é a raiz de 1/4. Então multipliquei por 0,5, dividido, né, por 0,03, tudo isso ao quadrado. Beleza? Fazendo essa continha, então vocês vão escolher aí o maior inteiro maior do que a fração obtida, e isso vai dar aproximadamente 1068. Ok, pessoal? Beleza. Vamos então para uma próxima questão. Se na amostra fina, com o tamanho dado pelo item anterior, observou-se que 55% dos eleitores eram favoráveis ao candidato em questão, construa intervalos de confiança, otimista e conservador, com confiança de 95% para a proporção. Então vejam só, eu estou dizendo o seguinte: eu fiz uma amostra piloto, né, de 100, só para poder depois melhorar, né, esse tamanho de amostra, calculando a partir do intervalo de confiança, né, a margem de erro que eu gostaria de ter. Isso a gente fez na questão anterior. Então eu vou usar essa mesma amostra, que eu estou dizendo amostra fina, né, que é aquela amostra final de 1067, não é isso? Não, 1068, ok? Desculpa. Para calcular os intervalos de confiança. Então, relembrem-se, nós temos aqui, né, vamos calcular primeiro o caso otimista. Para isso a gente precisa de alguns valores, que na verdade já temos, né? Então, por exemplo, o tamanho da amostra é 1068, a confiança é 5%, a estimativa pontual aí foi informada, né, de 0,55. O desvio padrão é facilmente calculado tomando a raiz de 0,55 vezes 0,45, né, porque o desvio padrão aí no caso vai ser o quê? Raiz de P chapéu vezes 1 menos P chapéu. Como o P chapéu é 0,55, 1 menos P chapéu é 0,45, e temos então um desvio padrão igual a 0,49. Estamos cansados de saber que, para a normal, né, que é o caso da distribuição amostral da proporção, o quantio que acumula, né, 97,5% é o 1,96. Então substituímos isso na fórmula, né? Então eu tenho 0,55 mais ou menos 1,96 vezes 0,49 dividido por raiz de 1068, beleza? Isso aí, se vocês calcularem, vão encontrar 0,52, 0,58, o intervalo de confiança. Agora, se vocês observarem, 0,52 e 0,58 é exatamente 0,03 à esquerda e 0,03 à direita. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas a gente não fez o cálculo, não foi para um intervalo
conservador? Bom, nesse caso, a amostra foi tão grande aí que basicamente não há distinção entre o caso otimista e o conservador, né? Vão dar valores muito próximos. Quer ver? Se a gente considerar o caso conservador, basta lembrar o seguinte: a gente considera o desvio padrão como sendo meio, lembram-se? Por isso que vai dar igual, porque 0,49 e 0,5 na segunda casa decimal não vai mudar nada, né? Vão dar valores muito próximos. Vocês podem confirmar com mais casas decimais aí nas contas de vocês, né? E observar que vai haver uma mudança, não na segunda casa decimal, com certeza. E aí o nosso intervalo então vai ser 0,55 mais ou menos 1,96 vezes 0,5 dividido por raiz de 1068. De novo vão obter aí com duas casas decimais um intervalo 0,52, 0,58, beleza? Muito bem. Então nessa aula, né, nesse vídeo, nós abordamos o conteúdo de intervalo de confiança. E isso para média com variância conhecida, desconhecida, otimista para proporção, conservador para proporção. Relembramos, né, a questão do tamanho da amostra e agora como calcular o tamanho da amostra utilizando o próprio intervalo de confiança. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar o site passeioaleatório.com, que também pode ser acessado por meio do QR Code, beleza? Também peço que não deixem, né, novamente, de se inscrever no canal, a partir do meu rosto que aparece aí, e também que vocês possam acompanhar outros vídeos e novos vídeos da nossa playlist, beleza? Um abraço forte para vocês e até a próxima aula.